como é que colocam Alguém aplica 500 ml em ml. cada coxa, que me parece que não é recomendado pela Anvisa e nenhum médico diz que isso poderia ser feito. E eu estranho também, porque essas imagens que a gente estava mostrando, é no bumbum, onde é uma área que também não é recomendada, porque é uma área grande, mas olha aí, está sendo feito, quer dizer, ela não teria noção, né, como o Lordelo está falando, e os profissionais que fazem também são totalmente responsáveis. Eu sei que o senhor é médico, mas existem médicos e médicos, cirurgiões e cirurgiões, e muita gente faz isso em clínica de estética, o que é pior ainda, e o resultado é complicado. Como é que faz para as mulheres se defenderem O que acaba acontecendo é que os pacientes, muitos pacientes podem fazer uma lipoaspiração, tratar essa gordura e fazer um preenchimento de volumes maiores com a gordura, com a própria gordura, que é um procedimento que tem menos complicações, né? O organismo absorve essa gordura. Só que esse é o problema, dela, é o problema. Por isso as pacientes querem o hidrogel, o PMMA. Porque a gordura, dependendo do local onde é aplicado, parte dessa gordura é reabsorvida. O bumbum não fica tão grande quanto elas querem. Exatamente. Então, aí elas acabam aplicando outros produtos não absorvíveis, ou que absorvem muito menos, e que persiste esse efeito de preenchimento por mais tempo. No caso do PMMA, se diz que é permanente. Essas coisas permanentes. E o hidrogel, apesar de se dizer que é apenas de longa duração, né? Diferente do ácido hialurônico, que é de curta duração, as pequenas partículas de poliamida do produto, né? Nunca vão ser completamente reabsorvidas daquela região onde é colocado o produto. Elas podem ficar ali. Elas ficam. Elas ficam elas ali. não conseguem. O corpo não reabsorve completamente. Mas pode reagir a ele? O organismo, de repente, elas ficam ali e a gente não sabe, parece, porque para ela demorou 5 anos, parecia que essa questão era absolutamente resolvida, mas está ali, de alguma forma, está interagindo com o nosso organismo? Está, e assim, a princípio isso é uma coisa segura, fazendo com a técnica adequada, ou seja, usando a cânula e respeitando os limites dos volumes que devem ser colocados. Né? O que acontece é que, no caso dela, parece que foi volumes muito acima dos preconizados. Mais, 400 miligramas em cada uma. O que eu via a 500 ml em cada perna. Não, 400, mesmo segundo os boletins, né? Mesmo assim, o Lordelo dá 800. Demais. É demais, né? Então, assim, respeitando os limites, fazendo com a técnica adequada, os resultados são bons e são resultados que permanece o resultado por um longo período, no caso do hidrogel. Né? Mas que não é para essa finalidade. Não é, exatamente. O problema é que o ideal, né, nesse caso, seria fazer o preenchimento com gordura. Mas as pacientes não querem porque vai reabsorver. E a prótese de silicone? A prótese é excelente, mas não especificamente para esse aumento da loja posterior da coxa, da loja medial, dá para fazer preenchimento com a prótese, da panturrilha, do glúteo. Também dá, nádegas dá. Do glúteo, do glúteo, sim. Mas essa região da loja lateral da coxa, onde ela fez o preenchimento, é uma região que não temos próteses para essa região especificamente. Aí ela apelou para o produto de uma forma muito complicada, né? Sônia, nós tivemos aqui no programa aquele caso de uma carioca muito bonita, jovem, que ela procurou uma médica, mas na realidade era uma falsa médica que aplicou metacril. Essa mulher quase morreu, essa moça. Quantas cirurgias ela fez? Mais de 40. Mais de 40, mais de 40 mesmo, cirurgias. Né? Ela está ainda se recuperando, quase morreu. Quase morreu. Agora, mesmo. O que me espanta, no caso do Rio, era uma falsa médica. Até aí é algo criminoso. Agora, o que nos espanta é diversos casos que a gente está sabendo que o médico faz uma aplicação que é totalmente diferente daquela recomendada pela própria categoria. Que me dá a entender, Sônia, que até de uma atitude criminosa. Porque a pessoa está utilizando um metabolismo, essas substâncias de maneiras totalmente equivocadas. E a paciente não tem culpa. A paciente vai querendo todos os seus exageros, mas é óbvio, um médico responsável, como o senhor disse, que tem que dizer, olha, nós podemos ir até aqui, passar daqui não dá.
Não pode mesmo. Sabe que talvez esse seja o aspecto onde entra o lado emocional psicológico. Tanto que a Andressa Urashi, ela tinha um personal trainer, sempre malhou muito, justamente para ter colchão, para ter glúteos, né, firmes, essa coisa toda. E agora ele está dizendo que o que ela precisa mesmo é de uma terapia. Segundo o site R7, o personal trainer de Andressa Urashi, Marcelo Nadur, participou de um programa da emissora e ele disse que em julho, quando o hidrogel começou a dar problema, ele falou para ela, você precisa tirar tudo, porque isso vai ficar mais complicado e você pode acabar perdendo a vida ou a perna. Segundo Marcelo, Andressa está na busca incessante pela perfeição e isso não é saudável, porque ela não aceita que já tem um corpo bonito e que não precisa de cirurgias para fazer com que fique melhor ainda. Ela precisa fazer terapia para aceitar que tem um corpo perfeito antes de tudo. E ele também nega as acusações de que ele seria o culpado do estado grave de saúde de Andressa, uma vez que ele sempre foi contra o procedimento. O personal trainer não teria por que ser culpado realmente, né? Essa história de estar procurando os culpados agora, eu acho que está mais nessa área clínica e de procedimentos mesmo, né, doutor? Sônia, a cirurgia plástica, o cirurgião plástico é o psiquiatra do bisturi. Exatamente. Né? Então é muito comum a gente, acontece com alguma frequência, aparecerem no consultório pacientes com síndrome dismórfica, né? Que é um problema psiquiátrico, que talvez a Andressa tenha esse problema. E nesses casos... Se olha no casos, espelho e não se vê exatamente como é isso, o paciente, né? tem uma visão distorcida da si realidade que se apresenta naquele momento. Certo. Né? Então, esse paciente é um paciente que incessantemente busca procedimentos estéticos. E quando ele chega num médico, muitas vezes o médico impõe alguns limites e mostra até onde é possível. Essa é a função do cirurgião, é essa, né? Impor os limites. Só a gente pode vai colocar uma prótese de mama, por exemplo. Tá. Um exemplo, né? A gente pode colocar uma prótese deste tamanho até este tamanho. Por mais que a escolha do paciente seja relevante, os limites são impostos pelo médico. Claro. Então, assim, menos do que isso tu vai ficar insatisfeita e mais do que isso a gente vai incorrer em risco de dar estria na mama, a mama cair depois porque vai ficar muito grande, enfim, não vai ficar harmônico. Essa é a orientação que se busca também, né? Do cirurgião. Mas alguns pacientes incessantemente vão buscando resultados e que muitas vezes não são resultados, a cirurgia plástica é só uma forma de ajudar o paciente. Claro. Ela não resolve todos os problemas do paciente. Né? Ela tem limitações, assim como todas as outras especialidades médicas. Mas o que acaba acontecendo é que essas pacientes que têm síndrome dismórfica, elas não aceitam essas limitações. E elas incessantemente vão buscando fazer mais e mais procedimentos, mesmo que a recomendação de vários profissionais seja: não vamos fazer este procedimento desta maneira, pois isto vai incorrer em riscos aumentados, em riscos que a gente não deveria assumir. Então ela vai num profissional, vai em 2, 3, 4, vai em vários profissionais, né, até achar algum profissional que consiga fazer aquele procedimento que ela deseja. Então isso é uma doença, né, é uma patologia, um problema psiquiátrico que precisa ser tratado, precisa ser bem indicado para algum psiquiatra, algum psicólogo, para essa paciente rever essas experiências dela, né? E, inclusive aprender com essas experiências que ela já teve antes, né? Mas realmente é um paciente bastante difícil de conseguir fazer o diagnóstico, porque ele chega a princípio no consultório dizendo que quer fazer um procedimento, como qualquer outro paciente quer fazer um procedimento. Claro. Né? Então fazer o diagnóstico num primeiro momento desse paciente é mais complicado. Só com o tempo ele vai querendo mais e mais, aí é que se Mas precisa, percebe, no momento né? que a gente consegue diagnosticar, consegue descobrir que esse paciente tem essa patologia, né? precisa ser encaminhado, precisa ser acompanhado por um psicólogo, um psiquiatra, né? E esses pacientes conseguem se resolver e conseguem ficar bem depois. Então, realmente, o psicólogo, o psiquiatra pode ajudar muito esses pacientes. Certo. Mas o difícil é a gente conseguir fazer o diagnóstico. O diagnóstico. Você viu, né, a declaração de uma das amigas da Andressa dizendo que ela e a Andressa iam para a mesa de cirurgia ou para o consultório de cirurgião plástico como se elas fossem para o shopping. Como é que você vê isso? Sônia, é complicado. Eu acho que as pessoas não querem um resultado a longo prazo. Por exemplo, uma boa alimentação,
ginástica diariamente, você vai conseguir ter um corpo próximo daquilo que você deseja. Só que não é tão rápido, é demorado. No momento que você apela para substâncias anabolizantes ou intervenções cirúrgicas, o resultado ele é mais rápido, mas você pode ter uma série de problemas. Sônia, tem uma dúvida aqui do público para o Dr. Marcos, que é o seguinte. Nós mostramos numa reportagem agora com a Andressa, que ela deu uma entrevista, acho que foi para o TV Fama, onde ela falava, estou com um problema. Ela estava até com a calça coberta, e ela dizia, olha, escorreu aqui o problema. E o que me parece, Sônia, eu queria saber, doutor Marcos, será que a Andressa demorou para procurar o médico e se internar? Já que ela estava com uma série de dores, e ela no final ela acabou indo só quando a mãe percebeu que até a pressão dela estava muito baixa? Parece que, pelo que ela conta aí, né, que ela já havia procurado esse colega lá em Porto Alegre, né, porque parece que não foi ele que fez o procedimento, né? Mas ele estava tentando resolver. E parece que essa medicação tinha migrado. Ela colocou um volume tão expressivo. Essa medicação, esse produto, normalmente quando é aplicado, ele não tem esse risco, como tinha o antigo silicone que se aplicava há muitos anos atrás. Aquele que principalmente os travestis usavam, né? Isso, esse ainda alguns travestis usam, mas o silicone que os médicos aplicavam há muitos anos, muitas décadas atrás. Né? Esse realmente era um produto que migrava. Mas esses produtos, normalmente, eles não migram. Né? Eles não migram, mas ela parece que aplicou uma quantidade tão grande do produto que deu uma reação inflamatória crônica na região e fez com que esse produto acabasse migrando para o joelho. Né? Porque foi até o joelho. A própria amiga dela, a Rebeca, disse que a perna dela depois toda parecia uma bola, porque inchou como um todo. Ontem a gente mostrou umas fotos em que a perna esquerda dela realmente é muito escura. Ela tem uma cor completamente diferente da outra perna, onde o problema não foi acusado. Quer dizer, essa daí, olha, pode ver, a perna esquerda está preta, né, como a gente costuma dizer, perto da outra realmente, porque ela estava em franco processo inflamatório. Nesse caso aqui, já não era passível, doutor, dela estar internada? Mas aí eu acho que ela já tinha feito o primeiro procedimento, né? E achou que estava tudo resolvido, mas ela escondeu do médico que ela tinha o PMMA, que é aquele que é duro. Esse é o Metacril? Metacril, isso. Então tá, é o mesmo da menina. Agora, Sônia, o que há uma notícia, não sei se é verdadeira, é que por causa do Metacril existiria em uma das pernas uma necrose muscular. Sim, isso já foi... Esse tecido necrosado, inclusive, é que foi uma das causas dela ter retornado ao centro cirúrgico ontem. Eles estão fazendo a raspagem, fazendo a limpeza disso, né? Provavelmente essa infecção que ela teve agora nessa região foi porque a necrose é como se fosse a morte de parte daquele tecido. Sim. Né? Então, a necrose fica um tecido desvitalizado, sem sangue. Tá. E esse tecido sem sangue, ele acaba propiciando o crescimento de bactérias, o crescimento de uma infecção. Então, o que aconteceu, parece que o que aconteceu é que aconteceu uma infecção secundária a essa necrose, e essa infecção na coxa levou a uma infecção generalizada, né? Então, isso é um caso aí já bastante grave, pode evoluir para falência de múltiplos órgãos, enfim. Mas o procedimento que parece que foi feito na coxa dela é esse, o procedimento de retirada desse tecido desvitalizado, limpeza, de tirar essa necrose, né? Tirar esses tecidos que, pela reação inflamatória crônica, pelo volume muito grande do produto, 200 vezes mais do que o indicado, gente, é muita coisa, né, doutor? Muito produto naquele tecido. Então, esses produtos permanentes ou de longa duração, quando são colocados nos tecidos, eles acabam acarretando sempre uma pequena desvascularização daquele tecido. Sempre, em todos os casos. Mas no caso dela, como o volume foi muito grande, talvez a desvascularização, a perda dos vasos, tenha sido muito grande, e isso evoluiu para uma reação inflamatória crônica, 5 anos depois, e então para uma necrose. Certo. Sônia, você quer deixar uma pergunta? Olha, tem um outro problema, eu quero que esse doutor pode nos confirmar. Eu fiquei sabendo através de uma médica, cirurgia plástica nessa área, ela diz o seguinte: só tem um tipo de hidrogel que a Anvisa estabelece como podendo ser utilizado.
E tem profissionais que usam outros tipos mais baratos e incluem purezas. Tá. Daqui a Eu pouquinho queria o saber se o senhor tem doutor essa Marcos informação. Cassol, cirurgião plástico, vai responder, vai nos dar essa orientação. Aí é que está também, tem vários tipos do hidrogel, né? Então, a gente vai saber disso já em detalhes.